13. Um número que não estava no plano original, mas que chegou naturalmente como um ciclo que se completa. E ao se completar, revela que havia mais um degrau. Ao longo dos 12 pilares, nós construímos uma casa, uma fundação sólida, um mapa, um método. Mas a casa só ganha vida quando alguém mora nela. O mapa só serve quando alguém caminha. O método só serve quando alguém aplica. Hoje, no 13º pilar, eu quero fazer algo diferente. Não vou te dar uma nova estrutura, não vou te entregar uma nova técnica. Vou te contar histórias reais de pessoas que aplicaram os pilares e transformaram suas vidas. Vou entregar ferramentas práticas para você poder implementar na sua comunidade. E, acima de tudo, vou compartilhar reflexões, coisas que eu acredito sobre o que significa viver como testemunho. Não apenas ensinar, mas como ser o que se ensina. Este é o pilar da ação, do testemunho, dos frutos, porque no final, o maior ensinamento não é o que você fala, é o que você vive e o que desperta nos outros. Quero começar falando de histórias reais. Aqui está muito frio, eu estou em Barcelona hoje. E eu quero que você entenda, independente do que você está vivendo hoje, que é capaz de construir uma nova história. Eu quero que você entenda que dessas histórias reais, eu quero começar falando sobre o estrategista em carne e osso. Vou começar com uma história. Não uma história minha, é a história de alguém que, como você, percorreu esses pilares e decidiu aplicar. História 1. O gerente que aprendeu a formar líderes. Conheci o gerente de uma empresa de médio porte. Ele tinha 15 anos de experiência. Sabia tudo do negócio. Era o cara, mas ele estava exausto. A equipe não funcionava sem ele. Ele atendia cliente, resolvia problema, treinava todo mundo, apagava incêndio o tempo todo. Síndrome do operador, que nós falamos no pilar número 1. Ele assistiu os vídeos, fez os exercícios e decidiu: vou aplicar a semana do CEO. Na primeira semana, ele mapeou 47 tarefas que fazia. Na segunda, separou o que só ele podia fazer. Na terceira, ele criou seu primeiro pacote de entrega. Na quarta, delegou. O resultado? Já no primeiro mês, ele recuperou 15 horas semanais. Em 3 meses, formou 2 novos líderes da equipe. Em 6 meses, a equipe passou a funcionar sem ele. Hoje, ele viaja com a família sem olhar o celular. A empresa cresceu 40% no último ano. E ele me disse uma frase que eu nunca esqueci: eu achava que eu era indispensável. Descobri que só era um centralizador. A diferença mudou. A segunda história que eu quero contar é sobre a líder que construiu a comunidade significativa. Ela era distribuidora em um modelo de negócio baseado em comunidade, tinha uma base de clientes, mas sentia que ninguém realmente pertencia. Falamos sobre comunidade. Eu quero que você entenda o poder da comunidade. As pessoas, às vezes, elas não dão valor, mas a comunidade, ela é muito importante quando o negócio está em alta. Eu quero dizer para você que sem comunidade você não vai para lugar nenhum. Então, dentro do assunto comunidade, e nós falamos aqui nos vídeos anteriores sobre comunidades significativas, e falamos isso no pilar 5, inclusive. E essa mulher, essa líder, ela decidiu aplicar os 4 níveis do pertencimento e os 3 rituais. No primeiro mês, ela criou o ritual da iniciação. Todo novo membro passava por uma conversa de boas-vindas com o mentor. No segundo mês, intitulou, na verdade, instituiu lá naquele programa dela o ritual de conexão. Encontros semanais, onde as pessoas compartilhavam suas conquistas e seus desafios. No terceiro mês, fez a sua primeira cerimônia de elevação. 2 pessoas foram reconhecidas publicamente como líder. Hoje, a comunidade dela tem 120 membros ativos. Os encontros semanais têm 90% de presença. E o mais importante, eu não sei se eu posso dizer que é o mais importante ou o mais impressionante, mas eu acredito que cabe as duas coisas aqui, tanto importância como impressionante. É que ela não precisa mais puxar os eventos. Os membros hoje, eles mesmos organizam-se. Ela me disse: antes eu vendia produto, hoje eu faço parte de algo que as pessoas defendem. É completamente diferente, sabia? Totalmente diferente. Terceira história que eu quero te contar hoje é sobre o empreendedor que redescobriu o equilíbrio. Ele tinha uma empresa próspera, faturamento crescia todo ano, mas ele não se via mais. Equilíbrio pessoal não tinha.
Falar em equilíbrio pessoal, na semana passada hoje eu estou em Viena, na semana passada, hoje eu estou em Barcelona, na semana passada eu estava em Viena e nós participamos de um treinamento com Lewis Holmes. Hoje uma das lendas quando se fala em podcast no mundo. Ele entrevista as pessoas mais importantes do mundo, mais bem-sucedidas. Quando a pessoa é ícone em alguma coisa, essa pessoa geralmente é entrevistado pelo Lewis Holmes. E ele falou muito sobre equilíbrio pessoal. E é disso que eu quero falar aqui hoje. A gente falou sobre isso no Pilar 9, né? E o que esse empreendedor fez é que ele pegou a roda da vida e preencheu. A nota em família era 3, saúde 4, espiritualidade 2. Ele disse que ele achava que ele estava tudo bem. Mas até quando ele viu a roda da vida dele, que não girava, né? Toda cheia de dentes, ele escolheu uma dimensão para fortalecer a família. Criou um ritual muito simples e que você pode fazer. Jantar 3 vezes na semana sem celular. No primeiro mês foi estranho. No segundo mês começou a fluir. No terceiro mês a esposa disse: "Você voltou." Hoje ele equilibra as 8 dimensões. A empresa cresceu, mas agora ele cresce junto. Ele me disse: "Descobri que sucesso sem alma não é sucesso, é só cansaço." História 4: o formador de multiplicadores. Essa, para mim, é a história de alguém que aplicou o pilar número 11. E eu conheço essa pessoa muito bem. É um grande líder. Ele é um estrategista, ele é ensinador. Ele já tinha um negócio consolidado, já formava líderes, mas queria mais. Queria que os seus ensinamentos continuassem sem ele. Ele documentou tudo. Fala em documentação. Eu estou aqui na Europa porque eu vim conhecer um projeto onde está todo documentado. E tudo que está todo documentado é muito mais fácil você duplicar. E esse empreendedor, esse multiplicador, na verdade, de multiplicadores, formador de multiplicadores, ele, após documentar tudo, ele criou um repositório com princípios, processos, casos e erros. Depois ele formou 5 multiplicadores. Cada multiplicador recebeu o material, passou por 3 meses de mentoria e começou a ensinar. Hoje, ele não dá mais treinamentos básicos. Seus multiplicadores fazem isso. Ele só forma novos multiplicadores. Ele me disse assim: "Wellington, antes eu era o destino, agora eu sou fonte." É muito mais leve. Eu queria que você pensasse essas 4 histórias que eu acabei de falar. 4 histórias, 4 pessoas reais, 4 transformações. O que elas têm em comum? Todas elas, sem exceção, aplicaram. Não só aprenderam, fizeram e todas descobriram algo que eu quero que você descubra também. Os pilares que nós deixamos gravados aqui no YouTube, né? Não são apenas para serem estudados, são para serem vividos. E se você ainda não assistiu, eu sugiro você assistir os 12, desde o primeiro dia. Tem exercício para todos, tem guias, tem templates, tem como você fazer e colocar em ação. Eu queria que você hoje pensasse nisso, né? Não apenas estude os pilares, você precisa viver esses pilares. E eu quero que agora que você pensa, para o vídeo agora e pensa, qual dessas histórias mais se parece com a sua? Mas nesse conteúdo de hoje, eu quero lhe entregar. Eu quero, na verdade, falar de alguma ferramenta para você. Ferramenta prática, tá? Não é nada novo, mas é algo que funcionou na prática. Agora eu quero compartilhar com você as ferramentas que na prática mostraram resultados consistentes. Não são todas as ferramentas que existem, são as que funcionam para quem aplicou. A ferramenta número 1, o diário do estrategista. Quem aplicou os pilares com mais consistência usou um diário. Não um diário de emoções, um diário de ação. O que se deve anotar, Wellington, num diário de ação? Primeiro, anotar dia, qual é o dia da semana e do mês, o que você aplicou, o que aprendeu e o que você precisa ajustar. E isso precisa ter no seu diário. Sabe por quê? E eu quero que você entenda que ele só funciona por uma coisa, porque anotar força a reflexão. Refletir força o ajuste. Ajustar força a evolução. Quero deixar um desafio para você. Comece hoje. 5 minutos apenas é o suficiente para você começar. Uma linha por linha.
Ferramenta 2 que eles usaram, o círculo de estrategistas. Ninguém aplica os pilares sozinhos. Todas as pessoas que tiveram mais sucesso, eles criaram ou entraram em um círculo de apoio. O que é isso, Wellington? É um grupo de 3 a 5 pessoas. Sugiro que sejam pessoas que estão dentro da sua atividade, não importa qual a sua atividade, mas que se encontram semanalmente de 30 a 60 minutos para poder compartilhar. Compartilhar o quê? O que apliquei esta semana, onde travei, como posso ajudar, por que funciona, porque a responsabilidade compartilhada gera consistência. O olhar do outro revela cegueira, sabia? Desafio. Vou deixar para você um desafio. Identifique 3 pessoas que também querem aplicar. Convide essas pessoas para um encontro semanal. Ferramenta número 3, o checklist de 30 dias. Quem aplicou os pilares de forma consistente usou um checklist. Não um plano complexo, um checklist simples. Modelo, por exemplo, pilar de ação dos próximos 30 dias, cheque. Então, número 1, por exemplo, delegar. Esse é uma ação dos próximos 30 dias. Tarefa, você vai ver se você fez a tarefa e você vai dar um check. 2, fazer uma reunião 1 a 1, com foco em desenvolvimento. Se fez, checa. Número 3, identificar uma contribuição visível do seu trabalho. O que você fez que está mostrando o resultado? Checa. 4, escrever uma declaração de propósito. Se escreveu, vai lá e dá um check. 5, criar um ritual comunitário. Fez isso? Opa, cheque. Você precisa entender que você precisa estar colocando o checklist e ainda dando um check lá. Porque não adianta nada você colocar o checklist, o que precisa fazer, mas você não está fazendo. Número 6, você precisa, o pilar 6 é você identificar no mínimo um candidato a líder. Identificou, dá um check. 7, documentar. Documente pelo menos uma camada da arquitetura do seu negócio. Se fez isso, dá um check. 8, você precisa revisar suas métricas do ciclo. Se fez isso, dá um check como você fez, marca lá como positivo. 9, pilar 9, fortalecer no mínimo uma dimensão da roda da vida. Lembra que nós temos 8 dimensões? Você vai fortalecer pelo menos uma das dimensões, né? E número 10, conversar com o possível sucessor. Check. 11, documentar um princípio. Check. 12, escrever um parágrafo de testamento. Check. Por que isso funciona? Sabe por quê? Porque checklist reduz a ambiguidade. Você sabe exatamente o que fazer. Vou deixar um desafio para você. Pegue esse checklist. Escolha 3 ações para os próximos 30 dias, ok? Faça isso que você vai ver resultado. Ferramenta 4, o template de compartilhamento. Quem mais multiplicou os pilares usou um template simples para ensinar outros. Modelo, por exemplo. Estou aplicando algo que tem me ajudado na minha vida. São os 12 pilares do estrategista. O que mais me impactou foi o pilar X, por exemplo. Aprendi algo tal. Se quiser, eu posso te contar mais. Por que isso funciona? É simples, pessoal, e não impressiona. Abre porta para conversa. Quer um desafio? Escolha uma pessoa, use o template e compartilhe. Ferramenta 5. O ritual da revisão mensal. Quem manteve os pilares vivos por mais tempo criou um ritual mensal de revisão. Uma estrutura ali de 30 minutos, mais ou menos. Parte, você vai dividir em parte, tempo e pergunta. Por exemplo, olhar para trás. Tempo, 10 minutos. Pergunta, o que evoluiu no último mês? Parte, olhar para dentro, 10 minutos. Onde ainda estou travado? É a pergunta. Olhar para frente, é a parte. Tempo, 10 minutos. O que vou focar no próximo mês? Por que isso funciona? Deixa eu explicar por quê. Porque o que não se revisa se perde. Quer um desafio? No primeiro domingo do próximo mês, reserve 30 minutos. Se você já aplicou algum pilar, comenta aqui. Apliquei aqui nos comentários. Parte 3. A vida como testemunho. Eu quero trazer para vocês reflexões de quem vive os pilares.
Agora eu quero compartilhar reflexões que não vêm dos livros, vêm da vida. Então, reflexão 1. Os pilares são testados na crise. É fácil aplicar os pilares quando tudo vai bem. A prova real vem na crise. Conheci alguém que perdeu o negócio na pandemia. Tudo que ele construiu parecia desabar. Mas ele tinha aplicado os pilares, ele tinha formado líderes, ele tinha documentado sistemas, ele tinha uma comunidade significativa. O que aconteceu? A comunidade não deixou ele cair. Os líderes que ele formou seguraram o negócio. Os sistemas mantiveram o básico funcionando. Ele me disse: se eu não tivesse aplicado os pilares antes da crise, eu teria perdido tudo. Mas o que plantei antes, colhi na hora certa. Reflexão número 2. O maior testemunho é a coerência. As pessoas não lembram de que você disse, lembram do que você viveu. Conheci um líder que ele ensinava sobre equilíbrio, mas trabalhava 14 horas por dia. Ensinava sobre família, mas não via os filhos. Ensinava sobre propósito, mas estava esgotado. Os liderados seguiam as técnicas, mas não confiavam nele. Um dia, alguém disse: eu faço o que você ensina, mas não quero ser como você. Essa frase doeu, mas foi o ponto de virada. Ele parou, reavaliou, redesenhou, começou a viver o que ensinava. Hoje, ele é seguido não pelo que diz, mas pelo que é. Terceira reflexão que eu quero trazer para você é sobre o legado, que você entenda. O legado é o que você planta em vida. O pilar 12, por exemplo, ele fala sobre o legado que continua. Falamos isso no último vídeo, mas aprendi que, no último pilar, né? Mas aprendi que o legado não é o que você deixa quando parte, é o que você planta em vida. Cada pessoa que você ensina é um legado, sabia? Cada líder que você forma é uma semente que germina. Cada comunidade que você constrói é uma árvore que dá frutos. Não espere a aposentadoria, não espere o momento certo, plante agora. Reflexão 4. O estrategista também cai, sabia? Às vezes você acha que todo mundo é forte, que ninguém tem alguém que nunca cai. Eu quero dizer para você, uma verdade que não conta nos pilares, né? Eu já caí algumas vezes, eu já fali algumas vezes durante o meu processo, né, para chegar onde eu cheguei. E o estrategista também cai. Ele também volta à operação. Também centraliza decisões. Também negligencia a família. Também esquece de documentar. A diferença não é não cair, é levantar mais rápido. Porque o estrategista, ele tem um mapa, sabe onde está, sabe para onde ir e sabe que o caminho não é reto. Se você caiu, não se culpe. Apenas levante e continue. Eu quero já finalizando esse conteúdo, trazendo para você a quarta parte desse conteúdo. Seu próximo passo. Agora, a pergunta que fecha esse ciclo e abre o próximo é a seguinte: você vai apenas aprender ou vai aplicar? As histórias que eu contei hoje não são sobre pessoas especiais, são sobre pessoas que escolheram fazer. Você pode ser a próxima história. Seu desafio para essa semana: escolha uma das 5 ferramentas práticas, implemente nos próximos 7 dias, volte aqui e volte aqui, compartilhe o que aconteceu, comente aqui embaixo, ferramenta 1, 2, 3, 4, 5 e me diga qual você vai aplicar primeiro. Para aqueles que querem um mapa completo de aplicação, eu criei o kit do estrategista em ação. Com diário, um estrategista de 30 dias, guia para formar ciclo de estrategista, checklist dos 12 pilares com ações práticas, template de compartilhamento, ritual de revisão mensal. Então faça uma coisa, baixe o guia do estrategista em ação, que está aqui no link da descrição desse vídeo. Também tem o diário checklist. Eu quero que você pense, eu não sei quantos pilares ainda virão. Se serão 13, 14 ou se este é o último. Mas eu sei de uma coisa, enquanto houver pessoas dispostas a aplicar, a história continua. Você faz parte dela, sabia? O que você vai plantar hoje, que vai florescer amanhã? É uma pergunta que eu queria que você fizesse. Comece. Até a próxima. Um abraço e fica com Deus.